Caso do Lucas Paquetá e do Luiz Henrique, você vê aí matéria no UOL Esporte, matéria importante dos companheiros Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. CPI vai pedir indiciamento do tio de Paquetá e confirma Pix a Luiz Henrique. E o texto explica aqui que a CPI das apostas esportivas pedirá o indiciamento de 3 pessoas, entre elas Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, do West Ham. A alegação é a suspeita de participação e manipulação de partidas. A investigação da comissão parlamentar também confirmou um pagamento suspeito ao atacante Luiz Henrique, frisa aqui a matéria do UOL. Luiz Henrique ex-Botafogo em fevereiro de 2023, ou seja, esse depósito teria sido feito no período fevereiro de 2023, ou seja, há 2 anos, em que Luiz Henrique defendia o Real Betis de Sevilha, Espanha. E aí o texto acrescenta, como o UOL revelou em setembro, matéria do trio, o trio Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. O jogador, acrescenta a matéria, recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol. E aí o texto acrescenta ainda, os outros 2 pedidos de indiciamento são para os empresários William Rogato, autodenominado rei do rebaixamento, e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás. O UOL apurou que o indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI, mas no final a decisão foi por não incluir o jogador na lista. Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira, dia 11, pelo senador Romário. No texto, Romário diz que as movimentações financeiras de Bruno Tolentino são, aspas, são incompatíveis com o patrimônio declarado para a Receita Federal, fecha aspas. O indiciamento é com base no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, pelo crime de dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. A pena é de 2 a 6 anos de prisão e multa, né? E por aí vai, a matéria dá mais detalhes ainda, lembra como a investigação começou e tudo mais, tem vídeo, você pode acompanhar tudo, eu coloco o link na descrição do vídeo para você poder se informar mais a respeito do assunto e dessa reportagem importante publicada pelo UOL. Muito bem, num cenário como esse, gente, você vê que a situação é complexa. O Luiz Henrique acabou indo para a Rússia, né? Muitos acreditam que ele não teria mercado na Europa por conta dessa situação, que em tese poderia envolvê-lo e gerar algum tipo de punição. O fato é que ele foi para a Rússia, né? Enfim, e não houve nenhuma grande proposta por ele do futebol europeu. Chegaram a falar aqui na imprensa brasileira que Botafogo, a holding a qual pertence o Botafogo, pretendia 60 milhões de euros, mas não se tem notícia de nenhuma proposta minimamente próxima disso. Ele acabou saindo de uma negociação que envolveu outros jogadores e uma quantia em dinheiro significativa, mas, enfim, foi para o mercado alternativo da Rússia. Para quem jogava na Espanha, brilhou na América do Sul e para a Rússia, né? Pode ser até muito bom financeiramente, né? Mas do ponto de vista esportivo não é uma boa, porque o futebol russo, você sabe, está isolado do mundo por conta da guerra com a Ucrânia. Então, você jogando no Zenit, que é um dos principais e mais ricos times daquele país, é o time que pertence à Gazprom, então um time muito rico, ele não joga a Liga dos Campeões, não joga outras competições, e não há perspectiva de que isso possa acontecer novamente. Então você vai para lá, você se esconde jogando só o Campeonato da Rússia, mas enfim, é a situação do Luiz Henrique. E vira e mexe, especulam o Paquetá no Flamengo. Gente, na Inglaterra, eu continuo numa expectativa de uma definição sobre que punição ele poderá receber por esse suposto envolvimento em apostas. E não são poucas as pessoas, as fontes, as matérias que falam, inclusive, na possibilidade real de oficialmente a FA pedir o banimento do Paquetá do futebol. Se isso acontecer, segundo se comenta, os especialistas tentam explicar, ele pode ser punido na Inglaterra e a tendência é a Federação Inglesa, a FA, imediatamente pedir à FIFA, ou recomendar à FIFA, ou exigir que a FIFA estenda essa punição para todo mundo. Ele não poderia jogar futebol em lugar nenhum. Me parece um devaneio falar na contratação do Paquetá numa situação como essa, porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Não se discute aqui o talento do jogador, nem se está aqui acusando a ele ou o Luiz Henrique, muito pelo contrário. Mas como os nomes desses jogadores estão na imprensa, estão no noticiário, por um suposto envolvimento, e agora a CPI apresenta ainda um recibo, né? Convenhamos, é uma situação bem delicada. Então acho que o torcedor do Flamengo que fica pensando no Paquetá deveria se informar um pouco melhor. Não faz sentido. Não acredito que o Flamengo vá se aventurar a contratar um jogador que pode sofrer uma punição amanhã ou depois.
Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas não é nada contra o Paquetá, nem contra o futebol dele. Pelo contrário, mas pela situação que, infelizmente, acompanha seu nome no noticiário já há algum tempo. Vejamos aí o que vai acontecer ao final de todas as investigações e do veredito, né, que vai definir o que vai acontecer, se algo vai acontecer com o atleta. O Luiz Henrique até agora está lá jogando na Rússia, já se comentou isso na Espanha, mas não está assim, ameaçado de uma penalidade severa como acontece com o jogador do West Ham United. O Jorginho, o Flamengo já tem interesse, muita gente fica perguntando, e o Jorginho, até na S-On Live, na área da segunda-feira, o Alain Bimage me perguntava, aí eu fui tentar entender. É normal que demore, porque o Flamengo tenta um pré-contrato para o segundo semestre, então tem tempo de negociar e tudo mais, e o Flamengo, como eu já informei aqui, até a semana passada não tinha nem conversado com o empresário do jogador, e sim com um intermediário que estaria negociando em nome do atleta, mas para fechar o negócio vai ter que falar com o empresário dele, que mora na Europa e tudo mais, enfim. A informação que eu apurei junto ao Flamengo foi de que o Jorginho estava com algumas questões pessoais a resolver e, diante disso, o Flamengo deu um tempo para que ele possa se organizar e depois tentar voltar, retomar as conversas. Mas o interesse continua na contratação do jogador. E no fim de semana, após o Fla-Flu, perguntado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de contratações, o técnico Felipe Luiz disse que não, que está tudo certo, que vai com esses jogadores. Ou seja, para esse momento, né? Mas para o meio do ano, natural que o Flamengo busque contratação de um ou dois jogadores, dependendo das eventuais carências que ele possa constatar nesse elenco. Mas, por enquanto, tudo indica que não deve ter nenhuma grande novidade no elenco rubro-negro. Mas o Flamengo segue interessado em contratar o Jorginho, não estranhe essa pausa, mas a qualquer momento vai retomar, talvez na semana que vem, é provável que na semana que vem já tente novamente avançar de alguma maneira, por intermédio dessa pessoa, né, falando com o intermediário, mas tentando chegar num número, num acordo financeiro, e aí conversando com o empresário do atleta que mora na Europa, para aí sim chegar a um consenso e tentar um pré-contrato. Mas sempre é bom lembrar, o jogador tem contrato até o meio do ano com o Arsenal, e o clube inglês até o momento não se manifestou, pelo menos externamente, né, sobre os seus planos para Jorginho. Se vai continuar com o ítalo brasileiro, ou não, ou seja, se vai continuar, se vai oferecer a ele uma proposta de renovação ou não. A possibilidade ainda existe, segundo os colegas da imprensa da Inglaterra, de ele receber uma proposta do Arsenal para mais uma temporada jogando pelo time londrino, mas isso, repito, ainda não foi definido. Então ele pode até receber uma proposta do Flamengo. Eu acho que seria muito natural que o seu agente levasse essa proposta, levasse ao conhecimento do Arsenal que ele tem uma proposta do clube brasileiro, e aí o Arsenal define se ele quer oferecer alguma coisa ou se ele vai liberar o atleta para seguir o seu caminho ao final da temporada. Como eu disse lá atrás, liberação na janela do começo do ano era praticamente impossível, porque ele costumeiramente é relacionado quase todos os jogos, e vira e mexe ele joga titular, reserva, entrando no segundo tempo, mas entra muito na equipe ainda. Ele é um jogador que ainda está nos planos do técnico Arteta nesta temporada. Para a próxima aí pode ser realmente que ele seja liberado, e aí o Flamengo tenta chegar a um acordo para contar com esse jogador a partir da metade, para o segundo semestre, né, do ano que vem, possivelmente até no Mundial de Clubes, né, porque a temporada europeia vai terminar lá para maio, o campeonato nos Estados Unidos começa em meados de 14 de junho, né, ele vai começar e termina 13 de julho, e o Flamengo joga dia 16, então, terminando a temporada em maio, nada impede que o Arsenal já rescinda automaticamente o contrato e ele possa firmar um compromisso com o clube brasileiro, e aí, oficialmente, né, não só um pré-contrato, mas um contrato mesmo, e aí ele poderia jogar lá nos Estados Unidos. Mas tudo isso são possibilidades, tá? Ainda não tem nada acertado, é preciso chegar a um denominador comum com relação às cifras desse contrato, e aí, chegando a um acordo, poder firmar um contrato definitivo com o Jorginho, mas sempre com essa ressalva. É possível que o Arsenal não queira largar o jogador, queira continuar com ele. E aí o Flamengo pode ter a concorrência do time inglês, caso ele queira continuar com o Jorginho até a metade de 2026.